Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que todos estejam bem. Amém, meus irmãos? Meus queridos e amados irmãos, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um por fazer parte aqui do nosso canal. Sejam todos bem-vindos no nosso canal. Como quem ainda não viu os primeiros vídeos, assiste lá os primeiros vídeos que os irmãos vão entender o motivo de criar esse canal. Irmãos, Deus abençoe os novos inscritos, Deus abençoe as pessoas que estão assistindo, que estão comentando. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa tarde de quinta-feira, essa tarde de quinta-feira, 21 de agosto de 2025. Irmãos, para a glória de Deus, hoje está completando 2 anos e 8 meses que eu moro aqui na cidade de Montes Claros, cidade que eu amo, irmãos. É uma cidade que, para mim, é maravilhosa. Mas, enfim, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos meus irmãos, os inscritos, aqueles que assistem, que também não estão inscritos, não importa. Que Deus abençoe nós, todos nós, poderosamente. Meus irmãos, ontem eu deixei uma palavra aqui, vinda dos céus. E hoje eu venho deixar para os irmãos uma visão que Deus me deu. Irmãos, eu já enxerguei, eu já vi várias coisas. E hoje, irmãos, eu acordei logo de manhã e eu fui orar, entregar as nossas vidas na mão do Senhor. E fiquei ali falando com Deus. Meu filho saiu para trabalhar, meus filhos saíram para trabalhar e eu fiquei ali falando com Deus, irmãos. Irmãos, quando eu passo a mão assim, é pelo da Catarina. Ela estava comigo lá na minha cama. E tudo que a gente mexe que tem pelo, irmãos, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Aí, irmãos, eu fiquei ali falando com o Senhor a respeito de várias situações a qual nós enfrentamos todos os dias. Irmãos, quando eu fechei o olho, eu fui levada em espírito a um lugar que eu nunca fui. Irmãos, eu entrei naquele lugar e ali tinha um casal. Eram jovens, mas maiores de idade, sentados. Só que era um lugar muito escuro. Tinha uma moça, uma mulher sentada, assim, mais ou menos de lado. Eu consegui enxergar, mas o rosto eu não sei. Eu não posso falar para os irmãos quem é essa pessoa, porque eu não consegui ver o rosto. Então, na minha frente, irmãos, estava sentado um jovem também, um rapaz forte, um rapaz de pele escura. Irmãos, e eu ali olhando para aqueles dois sentados em volta daquela mesa, num lugar muito escuro, irmãos, lugar muito bagunçado. E aqueles dois estavam ali conversando. E quando saiu de um quarto, irmãos, um quarto escuro, saiu uma senhora de vestes longas. Era uma saia comprida e uma tipo camisa de manga. E ela usava aqueles lenços na cabeça. E ela falou para mim: filho, vem aqui pra gente conversar. Eu me sinto muito só aqui nesse lugar. Porém, irmãos, eu não sabia. Eu não conheço aquela pessoa. Irmãos, eu tô olhando aqui, tá chegando mensagem aqui pra mim. Eu não abri o WhatsApp hoje, irmãos, que eu já queria falar primeiro. Eu falei primeiro com meu pai, falando agora para os irmãos. Irmãos, eu não conheço aquele lugar, eu não conheço aquelas pessoas. Irmãos, mas quando eu olhei para a parede, na minha frente tinha uma foto de uma criança com câncer de boca. E o câncer, ele não tinha feridas, irmão. Ele tava com uma bolha assim, ó, para esse lado direito da boca daquela criança. Era uma criança, era a foto de uma criança. Tava assim, irmãos, a pele tava fofa, então tava cheia de pus embaixo daquela pele. A gente viu pus. A criança era morena. Um lugar muito esquisito, um lugar muito preto, muito escuro. Irmãos, e eu ali, aquela pessoa me pedindo para ir conversar com ela, que ela sentia muito só, que as pessoas não conversavam com ela. E só que eu não sei quem é aquela pessoa. Era uma pessoa alta, uma pessoa de pele escura. E um formato ali, irmãos, que depois eu vou revelar para os irmãos. E naquele momento, irmãos, aquele rapaz que estava de costas para mim, eu não vi o rosto de ninguém, irmãos. Eu via o corpo, eu via mais ou menos ali aquele ambiente, aquelas pessoas, mas eu não via o corpo, a rosto daquelas pessoas. E quando eu olhei, irmãos, a cabeça daquele jovem que estava sentado na minha frente, irmãos, eu vi a aparência de um V.
Mas ele não era em pé assim, era assim, irmãos, uma ponta para cá e outra ponta para lá. E tava assim, e era o corte de cabelo, irmãos. Era o corte de cabelo daquele rapaz. Aí aquilo não era um cabelo, irmãos, era uma coisa, parece que estava colada. Assim, aquelas partes, assim, parece que era uma cola, tipo aquela cera de depilação. Mas estava colado, assim, bem na nuca dele, aquelas pontas para cima. E aquela coisa, irmãos, estava, tipo, meio azulado. Aí, irmãos, quando meu espírito estava saindo do corpo, irmãos, eu senti meu espírito saindo do meu corpo. Eu apaguei naquele momento. Irmãos, quando eu olhava para cima, tinha uma barra de ferro bem comprida que estava subindo. Ela estava bem alta mesmo. E na ponta daquela barra de ferro, irmãos, tinha no meio, tinha uma coisa assim, preta, não sei o que era. Se era um aparelho, alguma coisa. Dos dois lados, irmãos, estava assim, duas luzes, duas lanternas, dos dois lados. Aquela barra de ferro subia, então dos dois lados, em cima, na pontinha de cima, tinha duas luzes, como se aquele aparelho estava me guiando para algum lugar. Começou dessa forma. Eu senti a minha alma saindo do corpo, o meu espírito saindo do corpo, né? E eu acompanhei aquela barra de ferro com aquelas luzes. Foi aí que eu cheguei naquele lugar escuro. Lugar muito esquisito, irmãos, muito esquisito. E ali aquela mulher falando para mim conversar com ela, para mim ir lá ficar uns dias com ela, conversar com ela, porque ela sentia muito só que ninguém ali queria conversar com ela, mesmo ela estando com aquele casal de filhos que eu creio que era filho dela. Irmãos, quando eu assustei daquela visão, eu lembro que eu vi muitas coisas, irmãos, só que eu não sei, não lembro, não posso descrever para os irmãos como que foi. O que me chamou a atenção foi essa luz, que ali parece que estava me guiando para me levar para aquela casa. E aquela casa naquela situação, e aquela criança com câncer de boca. Irmãos, agora eu conversando com os irmãos, eu entendi. Mas deixa para lá, irmãos. A respeito da minha mãe. Aleluia, Jesus. Aleluias. Irmãos, perdão, irmãos, perdão, porque Deus acabou de me confirmar aquela cena que eu vi. Mas não... Oh, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, eu não abri o WhatsApp hoje, eu não queria falar com ninguém. Aí, irmãos, e caiu uma mensagem. Aí, irmãos, eu entendi aquela visão que eu tive. Mas, irmãos, voltando aqui, a visão daquele cabelo, aquele ser, irmãos, ele raspou a cabeça e ficou aquela forma que eu falei para os irmãos, que é tipo um V, colado na nuca, mas com as pontas para cima e virada, né? Não era as pontas assim, era virada. E aí, irmãos, é tipo um bigode, o bigode não é assim? Então pegou o bigode e colocou para cima. Só que era na nuca daquela pessoa. Irmãos, e quando eu voltei daquela visão, irmãos, eu comecei a refletir sobre aquele cabelo daquela pessoa. Irmãos, uma certa feita, eu falava muito com uma pessoa. E aquela pessoa fez um corte de cabelo que eu fiquei sentida. Irmãos, eu não sou de ficar observando ninguém. Mas quando Deus manda, né, irmãos, nós temos que falar. Eu observei o cabelo daquela pessoa e pedi para ela não cortar o cabelo mais daquela forma. Parece que aquela pessoa fazia para me pirraçar, mas não estava pirraçando, não é a mim não, era ela mesma, estava sendo pirraçada. Eu falei para essa pessoa não cortar mais o cabelo daquele jeito. Enfim, irmãos, continuou cortando. Continuou, irmãos, é só Jesus na causa, né? O que Deus mandou eu falei. A mesma coisa eu falo para os irmãos aqui. Irmãos, uma certa feita eu cheguei numa igreja. E chegou um pastor todo estiloso, pastor bonitão, todo arrumadão. Eu falo assim, bonitão, irmãos, não aparece, não é que eu tô interessada. Todo arrumadão, cabelo bem cortado. Aí outro líder, ele falou assim, nossa, tal pessoa está muito bonita, tá estiloso, o cabelo na régua e tal. Eu já logo não gostei daquilo, irmãos. Irmãos, é claro que nós temos, irmãos, que cuidar da nossa aparência, cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo, irmãos, é onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, quando aquele outro líder falou assim, tal pessoa tá com o cabelinho na régua, eu fiquei triste, irmãos.
Sabe por que eu fiquei triste, irmãos? O que tem que andar alinhado é a nossa vida com Deus, não é a nossa aparência. A nossa aparência, nós não temos que alinhar a nossa aparência com a aparência do mundo. E ali naquele momento, eu fiquei triste com aquela palavra daquela pessoa. Todo estiloso, todo bonitão, cabelinho na régua. O que tem que andar alinhado, irmãos, é a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. A nossa caminhada, a nossa obediência, né, irmãos? E isso tem que andar alinhado. Mas enfim, irmãos, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou falando para os irmãos a visão que eu tive e as coisas que eu enfrentei dentro das igrejas. Irmãos, e foi onde eu comecei, eu estava ali lavando prato, estava limpando o fogão, e eu estava ali resolvendo algumas coisas, escutando aqui um canal que eu sempre assisto, né, que me ajuda muito também no dia a dia. E aí, irmãos, eu falei, Senhor, sobre essa visão que o Senhor me deu, qual a palavra que o Senhor vai me dar para deixar para os irmãos que está escrito no nosso canal? Irmãos, a palavra que Deus me deu é muito forte. A palavra que Deus me deu para a nossa meditação nessa tarde, irmãos, se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 7. Eu creio que os irmãos que for cristão vão entender o que eu vou falar. Então, no Gênesis, capítulo 3, capítulo 3 e versículo 7, diz: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmãos, eu vou beber água aqui, irmãos, que hoje o sol está quente. Por que o Senhor Deus me deu essa palavra? Aleluia, Jesus. Irmãos, quando o Senhor Deus me mostra algo para passar para alguém, eu passo para aquela pessoa não dá ouvido e eu entristeço. Não que eu quero obrigar ela a fazer a minha vontade, porque não é a minha vontade, nem eu faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Mas aqui, irmãos, nessa passagem, aqui que fala que Adão e Eva abriram os olhos depois de quê? De comer do fruto proibido. E sabe quando foi que eles abriram os olhos? Que eles perceberam que estava nus depois que eles cometeram o pecado. Que eles desobedeceram a Deus. O que quer dizer isso, irmã Natalícia? Irmãos, quando nós acompanhamos as tendências do mundo e nós não abrimos os olhos a tempo, sabe que dia que nós vamos abrir os nossos olhos, irmãos? Quando a trombeta tocar. Eu falo, irmãos, porque o Senhor Jesus me deu essa palavra para falar, e foi assim que o Senhor Jesus me pediu para falar. Não estou falando só para os irmãos, estou falando para mim. Porque todo dia, irmãos, nós erramos e pecamos. O Senhor Jesus sabe que nós somos falhos. Então, quando eu falo para alguém, não faça isso, Deus não está se agradando disso, a pessoa, tô nem aí, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço como eu quero. Mas aqui, irmãos, o Senhor Jesus pediu para Adão e Eva não comer daquele fruto. E eles foram enganados pela serpente. O Senhor Jesus pediu para eles não comer, mas eles comeram. Eu falo para as pessoas, não faça isso. O Senhor Jesus pediu para você não fazer isso. Ah, tô nem aí. Quem é você para me falar isso? Não sou eu. Quem fala é Ele, quem manda é Ele. Porque quem pode mandar é Ele, eu não posso mandar. Eu apenas obedeço. Porque é Ele quem manda. Então aqui o Senhor Jesus foi me explicando, foi me dando aqui aquele discernimento. Eu quero falar também para quem julga, quem critica as minhas vestes, e que veste roupas da forma que quer, quem veste suas roupas como as pessoas do mundo vestem. Ah, ela veste assim, deixa ela vestir, eu não vou queimar embaixo dessas roupas. Olha só, irmãos.
Irmãos, o inferno é muito mais quente, né, irmãos? O inferno é muito mais quente que aqui. Aí, então, as pessoas criticam as minhas vestes, se vestem as roupas que elas bem querem para ir para onde? Para a igreja. Sabe quando é que elas vão abrir os olhos e entender que aquelas vestes não estavam agradando a Deus? Não estou falando que eu sou santa, não, irmão. Só estou falando aqui aquilo que o Espírito Santo de Deus me mandou falar. Sabe quando é que essas mulheres e homens também vão perceber que estavam nus na presença de Deus? Quando a trombeta tocar. O Senhor Jesus me mostrou as mulheres puxando, procurando a manga. Vem o Senhor Jesus, vem o Senhor Jesus tentando tampar aqui, tentando puxar as mangas, tentando esticar lá embaixo. O Senhor Jesus me mostrou dessa forma. Foi assim que o Senhor Jesus me mostrou. Eu ouvindo uma pregação ali, ouvindo louvores, ouvindo sempre um canal que eu assisto, quase todos os dias, e o Senhor Jesus me dando essa visão. Quando a trombeta tocar, muitos irão lembrar das minhas vestes, muitos irão lembrar do que eu preguei. E as mulheres vão ficar procurando, tampando aqui, que aqui é muito decote. Aí vai querer tampar aqui, vai querer tampar os braços, vai puxar lá embaixo, vai puxar para tampar a barriga, que tá com o biguinho de fora, tá com a cintura de fora, tá com aquelas saias que tem fenda, tá com saia com abertura atrás, abertura na frente. Foi essa visão que o Senhor Jesus me deu. Então, irmãos, quando eu vi aquele cabelo, eu percebi que aquilo não era um rapaz. Aquilo era o próprio demônio. Aquele lugar que o Senhor Jesus me levou foi só isso aqui do inferno. Só isso aqui, com aparência de pessoas. Sabe quando aquela pessoa me disse para mim lá para conversar com ela? O que quer dizer? Ela estava com a aparência de mulher de Deus. Mas sabe onde é o lugar que ela quer que eu vou, né, irmãos? Eu não vou nem dar explicação aqui, não. Sabe onde é o lugar que aquela pessoa quer que eu vá? Ela estava com a vestes de mulher de Deus. Camisa, só que era de manga assim, a manga até quase chegando no cotovelo. Saia longa e um lenço na cabeça. Então, é assim, irmãos, os pratos atrativos do Satanás. Vem aqui pra gente conversar. Eu fico sozinha, ninguém quer conversar comigo. Sabe por quê, irmãos? Quando o diabo vê que nós estamos fazendo a vontade de Deus, ele lança os pratos, as bandejas atrativas. O diabo nunca vai chegar com cara de diabo, ele nunca vai chegar com chifre, com rabo, ele nunca vai chegar com cara de Satanás, ele nunca vai chegar falando que ele quer nos levar para o inferno. Ele vai chegar sempre com algo que chama a atenção, que enche os nossos olhos. Então aqui, a parte do cabelo, irmãos, eu entrei em um determinado ministério que eu fui lá, eu creio, tem bastante tempo que eu fui lá. Teve um dia que eu cheguei, irmãos, tinha uns jovens sentados na minha frente. Irmãos, e quando eu olhei para um jovem, ele estava com luzes no cabelo. Tipo uns riscos de chuva. Eu olhei para aquele jovem, ele estava com o cabelo aparado assim embaixo, não estava com corte escandaloso. Mas com essas luzes, e ali, irmãos, eu vi ali um demônio na cabeça dele, naquelas luzes que estavam no cabelo dele. E eu fiquei ali, não lembro quantos dias que eu fiquei sem ir lá naquela igreja. Quando eu voltei, irmãos, ele sentou na minha frente, bem mais perto do que eu. Só que as luzes que estavam no cabelo dele, irmão, ele pintou de vermelho. Sabe o que eu vi na cabeça daquele jovem? Sabe aquela touca que o pai de santo usa? Eu não sei se chama, eu não sei se é bônio, como que chama. Aquele negócio que só pega aqui assim, na metade da cabeça. Eu vi isso na cabeça daquele jovem, mas Deus não permitiu eu falar nada com ele, nem a primeira nem a segunda vez. Então, o que eu deixo aqui para os cristãos? Continue acompanhando as tendências do mundo, as modas do mundo, as vestes, corte de cabelo, pintura de cabelo. Irmãos, eu conheci uma pessoa que ela sempre andava sem maquiagem, né, sem pintura no cabelo e tal. Um dia ela maquiou e foi pra igreja, a gente foi junto. Aí o que acontece? Ela disse que lá alguém disse assim: nossa, como você tá bonita, menina. Nossa, não tava nem te reconhecendo. O que ela disse? Eu vou continuar me maquiando para as pessoas poderem me enxergar, para as pessoas me notarem. Irmãos, olha só como o mundo é iludido, como as pessoas são iludidas. Uma pessoa que ela tem um cargo na igreja, irmãos. Ela tem um cargo. Irmãos, ela disse que ia continuar maquiando. Eu quero só deixar aqui um relato para os irmãos. Eu vou falar abertamente. Eu
Cuidei de uma sobrinha minha por 1 ano e meio. Ela foi ficar comigo, ela tinha 9 anos. Irmãos, essa menina chegou para mim daquele jeito que os irmãos podem imaginar. E ela começou a rir muito, ela começou a brincar, conversar, ela pulava, irmãos, ela ria como se ela estivesse numa roda de crianças brincando. E eu comecei a observar e Deus não me mostrou nada. Eu falei, mas o que está acontecendo com essa menina? Aí, irmãos, ela fez 10 anos lá comigo e tudo. Aí um dia eu perguntei para ela, com quem que ela tanto conversava? Sabe, que graça era aquela? Ela disse, não, eu tô brincando com as minhas amigas. Eu falei, amigas? Que amigas? Qual o nome dessas amigas? Ah, é Maria fulana, Maria cicrana, Maria Beltrana. E eu, ela falou, é. Aí ela foi me contando, irmãos. Ela foi me contando. Eu falei, por que você ri tanto? Ou ela me pega nos braços e me joga lá em cima. E eu falo para elas, ui, vocês vão me deixar cair. Irmãos, ela não saía do chão. E eu vendo ela rindo. Eu vendo ela com aquela graça. Ela falou assim, ela me contou isso, irmãos. A minha sobrinha. Quem me conhece vai saber que eu cuidei da minha sobrinha. Irmãos, e ali, irmãos, Deus não deixou eu ver, não. Deus permitiu ela falar com a boca dela. E ela foi falando o que acontecia, ela brincando com aquelas Marias, aquelas amigas dela. Eu falei, você brinca com essas amigas? Brinca. Você não tem medo delas, não? Não, elas não me fazem mal, não. Irmãos, elas dizem que essas amigas dela tinha uma unha tão grande que quando ela levava assim no celular, irmãos, a unha atravessava o celular. Ela falava assim, eu não entendo como que ela passa do outro lado do celular. Ela falava assim, quando eu tô deitada, elas aparecem pra mim, elas passam na parede, elas atravessam a parede do quarto e vêm pra cama que eu tô. Irmãos, olha só, uma criança, na época ela tinha 9 anos, mas eu creio que ela tinha completado 10 anos, não lembro. E eu falei, e a gente foi conversando, e ela dando detalhe, irmãos, detalhe. Irmãos, chegou o dia de eu orar pela libertação daquela criança. Eu expulsei no nome de Jesus aquelas Maria, aquelas amigas que ela brincava. Irmãos, isso foi à noite. E a Maria, a chefona lá, irmãos, ela chegou para mim e falou assim, eu te odeio. Por que você me tirou da vida dessa criança? Ela é minha. Toda a sua família é minha. Eu falei, toda a minha família é sua? Não quer dizer os parentes, né, irmão? Mas essa criança não é nossa, essa criança é escolhida de Deus. E você não vai ficar na vida dela, não. Irmãos, o cabelo dela tava para cima, tava bagunçado. E ela tava com a cara, irmão, toda lambuzada de sangue. Como se sujasse a mão de sangue e esfregasse na cara dela. Pensa numa bicha esquisita. Eu não tive medo não, irmãos, porque eu já sabia. Aí eu fui pra lá, falar pra minha sobrinha que essa bicha tinha aparecido pra mim, né? Que era amiga dela, que ela dizia amiga. Eu falei, ela apareceu pra mim dessa forma. Ela falou assim, mas ela é assim mesmo. O rosto dela todo cheio de sangue. Aí um dia eu mandei ela lavar o rosto. Ela lavou o rosto e apareceu o rosto maquiado. Ela lavando e aparecendo a maquiagem. Olha só, irmãos. Irmãos, irmãs, vocês que gostam de maquiagem, presta atenção, o relato de uma criança. Aí ela disse que falou com a Maria, Maria, lava o rosto, tira esse sangue do rosto. Ela lavando e aparecendo a maquiagem. Vocês aí que gostam de maquiagem, vocês cristãos, não cristão, vocês que gostam de maquiagem, dá para entender agora de onde vem a maquiagem, quem foi que inventou a maquiagem. Não, na Bíblia não tem isso. Eu quero falar para vocês, a Bíblia não fala mesmo não, mas Deus nos revela o que não agrada a Ele. Uma criança, ela falou para mim que esses demônios andavam com a cara cheia de sangue. Quando lavava, aparecia maquiagem. Irmãos, eu sou um tipo de pessoa que a pessoa até me chama de esquisita. Olha meu cabelo. Meu cabelo é assim. Eu não gosto de cabelo escovado, não gosto de cabelo solto. Não, irmão, meu cabelo é assim. Um fio que passa aqui eu já tô tirando. Eu não uso brinco. Eu não gosto de maquiagem. Eu uso óculos, irmão, porque eu necessito dele para enxergar a Bíblia. Eu não uso durante o dia, não, só para me ler a Bíblia, fazer alguma coisa que necessita dele. Eu odeio esse óculos, falando sério, eu odeio. Irmãos, minhas unhas eu não pinto. Irmãos, eu não uso nada, eu não uso corrente, pulseira, anel, nada. Irmãos, quando eu casei, eu não tive aliança. E hoje, irmãos, eu falo, Senhor, eu não quero casar. Eu não quero um casamento porque eu não vou conseguir ficar com a aliança na minha mão. Eu não consigo usar nada, irmãos. Nada que não seja as minhas vestes. Um sapato, um calçado. Eu não consigo usar nada.
Irmãos, antes de eu ir para Jesus, eu pintava minha filha pintava minhas unhas. Eu arrancava tudo, irmão. Eu descascava ela tudo. Minha filha passava maquiagem em mim, eu lavava o rosto, que eu não aguentava, irmãos. A unha pesa, o rosto ficava coçando, o rosto ficava pesando. Irmãos, eu nunca gostei. O cabelo, irmãos, eu vivia com cabelo cortado, porque eu nunca gostei de cabelo grande. Cabelo comprido, não gostava, irmãos. Mas depois que eu fui para Jesus, irmãos, eu não corto mais meu cabelo. Eu não uso mais nada. Então, vocês aí, eu quero deixar essa passagem para vocês. Gênesis 3. Pode ler o capítulo todo para entender melhor. Mas no versículo 7 é onde o Senhor Jesus me falou. Quando é que vocês vão acordar de que vocês estão agradando o inimigo? Vai deixar chegar o dia da trombeta tocar para vocês acordar que vocês estão fazendo coisas que não agradam a Deus? Irmãos, eu não estou dizendo para vocês que as minhas vestes podem me salvar, não. O que vai me salvar é a minha vida com Deus, minha comunhão com Deus, a minha obediência. Eu não estou dizendo que por causa das minhas vestes, desse canal que eu criei, da palavra que eu deixo para os irmãos, vai me levar para o céu, não. Ainda requer muita coisa para mim subir para o céu. Então eu quero deixar para os homens, vocês que cortam cabelo na régua, como o outro diz, cabelinho lindo, cabelinho na régua, continua cortando como o mundo corta. Tem tantos modelos de corte, tantos estilos de corte que as pessoas continuam cortando. Vocês vão continuar cortando os cabelos assim, porque o que eu vi, irmãos, é um cabelo horrível. Não tinha cabelo na cabeça não, mas atrás tinha tipo um chifre. Parecia um chifre, parecia um bigode, eu não sei o que era aquilo, mas estava na nuca daquele demônio. Vocês aí, cortam o cabelo dos seus filhos, vocês que se diz que são cristãos, leva o seu filho no salão e corta o cabelo deles da forma que o mundo está cortando. Porque, sabe o que eu entendi? Quando o diabo domina a sua mente, o resto do corpo é fácil. Porque o que comanda o seu corpo é a sua mente. O que você pensar, o seu corpo vai fazer. Se você pensar, eu vou prostituir, seu pecado vai estar no seu corpo também. Que você vai prostituir. Se você disser, eu vou roubar, vai na sua mente, suas mãos vai roubar, sua mão vai pegar aquilo que não é seu. Se você disser, eu vou tirar a vida de alguém, sua mente pensou, já pôs o pensamento na sua mente, a sua mão apressou para derramar sangue inocente. Eu falo para o pai, para a mãe, até para os que não são evangélicos. Leva o seu filho no salão, corta o cabelo do seu filho do jeito que o mundo está cortando. Do jeito que... não, todo mundo está usando, mas aprenda uma coisa, você não é todo mundo. Você, mulher de Deus, você que está na igreja, você que conhece a verdade, mesmo você que já foi um dia, que não quer ir mais, se decepcionou, como eu já decepcionei várias vezes, mas graças a Deus não saí. Continua vestindo os estilos, as modas, né? Eu conheço isso pelo ateliê do capeta. As modinhas do ateliê do capeta. Continua vestindo com as costas de fora, de alcinha, aqueles tomara que caia, já, o nome, tomara que caia. Tomara que caísse, né? Tomara que caia. Continua vestindo sem manga, costa de fora, peito de fora, tem os negócios que tampam o bico do peito, continua com a barriga de fora, continua com as coxas de fora, continua do jeito que você quiser, porque quando a trombeta tocar, foi assim que o Senhor Jesus me deu a visão. Quando a trombeta tocar, todo mundo vai querer se consertar naquele momento. E sabe o que vai acontecer? Não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo, porque quando a trombeta tocar, o Senhor Jesus está vindo para levar os seus. A igreja do Senhor Jesus já vai estar subindo, não vai dar tempo você se consertar. Não vai dar tempo você tampar aquelas partes do seu corpo que ficou de fora. Não vai dar tempo você, varão e seus filhos, consertar o seu corte de cabelo. Não vai dar tempo se arrepender, não vai dar tempo clamar, não vai dar tempo pedir socorro, nada. Não vai dar tempo nada. Então eu deixo essa passagem aqui para os irmãos, eu deixo essa visão que eu tive, irmãos, que eu fui levado em espírito naquele lugar. Então eu peço para os irmãos, em nome de Jesus, irmãos e irmãs, cuide dos seus filhos. Não veste seus filhos roupa colada. Não ensine seus filhos a crescer vestindo as roupas que agradam o diabo. As suas filhas, veste suas filhas decentemente. Quando vestir um vestidinho, uma saia nas suas filhas, veste o shortinho por baixo. Porque criança não tem modo para sentar. A não ser que as mães ensinem, sentem de forma que não está aparecendo nada, mas vista por precaução, vista o shortinho embaixo, o vestido das suas filhas, da saia das suas filhas, mesmo que for na igreja, for na escola, for em casa, onde quer que seja, vista um shortinho de baixo,
por baixo ali daquela roupa. Irmãos, em nome de Jesus, eu peço. Eu sei que hoje, irmãos, a igreja não prega mais doutrina. A irmã que perguntou se eu sou de sã doutrina, sim, irmãs, irmã, eu não consigo lembrar o nome dela, que eu não olhei aqui no telefone. Eu quero falar para essa irmã que ninguém nunca pregou sobre vestes para mim, ninguém nunca pregou. Mas a palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu fui entendendo que eu não podia vestir de qualquer maneira, que eu não podia vestir como o mundo veste, como agrada as pessoas, que as pessoas, irmãos, eles querem ver a gente vestir da forma que agrada o diabo, mesmo que talvez ele não vista, mas ele quer que a gente vista. Então eu quero falar para essa irmã, eu não lembro, não consigo lembrar o nome dessa irmã. Eu estou vestindo, irmã, meu vestido é esse que você está vendo, gola padre, mangas longas, e meu vestido vai até o pé. Mas não está sendo fácil não, minha querida irmã. Não está sendo fácil, porque tem até pastores que julgam as minhas vestes. Julga a minha aparência, mas não conhece o meu coração. Tem pessoas que falam, irmã, não sei se a irmã viu os primeiros vídeos onde eu comento a respeito de pessoas que mandam eu vestir roupas chamativas, pessoas que dizem que eu vou varrer rua. Teve até um pastor que falava que não era de Deus, mas não citou, mas Deus me disse que ele só faltou tocar nas minhas vestes, mas ele falava não é de Deus, não é de Deus. Irmãos, eu visto dessa forma, eu amo vestir dessa forma, não me incomoda. É quente, como as pessoas falam, nossa irmã, a cidade de Montes Claros é muito quente, o inferno é muito mais quente. Aqui eu fico dentro de casa, eu tô na sombra. E eu visto mais quando eu vou para a igreja, porque dentro de casa, irmãos, eu visto as roupas que eu já tenho, deixo essas para mim ir para a igreja. Então eu falo para essas pessoas que criticam minhas vestes, o inferno é muito mais quente. E eu prefiro queimar aqui, como eu deixei em outro vídeo, eu prefiro queimar aqui, debaixo do sol. Porque aqui eu vou ter água gelada, que eu posso ter ventilador, posso ter um ar-condicionado, né? Eu posso tomar banho, no inferno não tem nada disso. E então, eu falo para as irmãs, eu não estou aqui querendo que as irmãs vistam como eu. Estou deixando aquilo que o Senhor Jesus me permitiu falar nessa tarde. Porque aquela visão que eu tive, irmãos, aquele lugar que Deus me levou, eu tenho certeza que aquilo não é o lugar, não é um pedacinho do céu, irmãos, é um pedacinho daquele lugar onde muitos falam, eu não quero ir. Muitos falam para mim, eu não quero ir para o inferno não, mas ninguém quer Jesus. Eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum, mas você quer Jesus? Não. Eu quero ficar do jeito que eu tô. Pensa bem, do jeito que nós queremos, nós não vamos ver Jesus. Agradando o mundo, fazendo a vontade da carne. Nós não vamos ver Jesus. Nós não vamos subir para os céus. Irmãos, eu agradeço a cada um que está assistindo, cada um que se inscreveu, cada um que deixa suas mensagens. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que através dessa palavra, irmãos, Deus possa abrir os seus olhos. Eu não estou aqui falando nada de mim, eu estou falando daquilo, irmãos, que o Senhor Jesus me mostrou. Eu fui levado em espírito naquele lugar. Só que eu, irmãos, eu não tive medo daquele lugar. Porque eu sei quem anda comigo. Eu sei quem está comigo, quem sempre esteve comigo desde o ventre da minha mãe. Então eu deixo essa passagem aqui para os irmãos. E que o Senhor Jesus possa abrir os nossos olhos antes da trombeta tocar. Eu estou perguntando para o Senhor Jesus, onde foi que eu errei. Todos os dias eu falo, Senhor, onde foi que eu errei? Que eu fui julgada naquele lugar, onde eu falei para os irmãos, onde foi que eu errei? Eu quero entender o porquê eu recebi muitos açoites naquele lugar. Mas eu também orei, naquele dia que eu recebi aqueles açoites, aquelas chicotadas, eu cheguei e na meia-noite eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, cinge os meus lombos para aguentar as chibatadas, as chicotadas que vêm. Porque o Senhor aguentou por mim, eu tenho que aguentar pelo Senhor. Cinge os meus lombos, as minhas costas, para as chicotadas que vêm sobre a minha vida, porque o Senhor recebeu chibatadas, o Senhor foi morto por mim. Cinge os meus lombos. Amém, meus irmãos? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu queria falar para os irmãos a respeito dessa visão que eu tive. E deixar um alerta para os homens, para as mulheres e para os seus pais. Para vocês, pais, cuidarem dos seus filhos. Cuidar das vestes dos seus filhos, cuidar dos cortes de cabelo. Tem pessoas que colocam nos seus filhos aqueles tênis que tem umas luzes. Em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. Vocês não sabem de onde vem aquilo, vocês não sabem aquilo, a quem aquilo é consagrado. É do ateliê do Satanás. Em nome de Jesus.
Eu deixo aqui minha eterna gratidão a todos os irmãos e espero que esse vídeo venha alertar os irmãos, porque onde que eu fui, irmãos, eu não quero voltar mais não. Eu não quero voltar a um lugar muito escuro, lugar triste, lugar só de tristeza, só que ali, o que eu vi lá dentro foi um câncer. Então, o que quer dizer isso? O câncer, ele vem silencioso. Já viu quando as pessoas descobrem que tem um câncer, já está no final? Quando começa a mexer naquele câncer, já está avançado, não tem mais cura? Então, é claro que Deus cura qualquer tipo de doença, mas Ele também permite as doenças. Para vocês que pregam aí, que não aceitam doença, lembra-se de Jó. Quem foi que permitiu a doença em Jó? Então, da mesma forma que veio a lepra no Jó, vem o câncer, vem a AIDS, vem a diabetes, vem a pressão alta, pressão baixa, todo tipo de doença. O Senhor Jesus também permite doença nas nossas vidas. Assim como o Senhor Jesus está permitindo passar por lutas aqui. Porque se eu, irmãos, não passar por luta, eu não vou vencer. Eu nunca vou saber o que é lutar. Eu nunca vou saber me defender quando o diabo vier contra a minha vida. Se minha vida fosse toda tranquila, se eu fosse uma pessoa regalada em tudo de bom que Deus tem para mim, eu não ia saber lutar. Tudo vem de mão beijada. Quando o diabo viesse para roubar, eu não saberia me defender. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus permitiu a doença em Jó, seu servo fiel e temente a Deus, né, que sempre fugia do mal, o Senhor Jesus permite também que nós passamos por lutas. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus eu peço, assista esse vídeo, passa esse vídeo para frente, se puderem, compartilhe esse vídeo, para que chegue aquelas pessoas que precisam ouvir isso. Não é de mim, irmãos, a visão que o Senhor Jesus me deu. Não deixe a trombeta tocar para vocês quererem mudar. Eu falo por mim mesmo. Eu não quero esperar a trombeta tocar para mim ter que mudar minhas vestes, para mim ter que mudar meu pensamento, para mim parar de julgar os outros, para mim parar de ter inveja, para mim pisar onde não deveria pisar, para mim não falar aquilo que eu não deveria falar, para mim não escutar aquilo que eu não deveria escutar, para mim não olhar para aquilo que eu não deveria olhar. Eu não quero esperar a trombeta tocar para eu tentar me consertar, porque aí já vai ser tarde. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a cada um. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, abrir a nossa mente nessa tarde. Que o Senhor Jesus esteja conosco em qualquer lugar. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos livre de todo mal. Fica todos com Deus. Tenha uma ótima tarde e até o nosso próximo vídeo. Assim, se o meu Deus me permitir.